da pauta da live, né? Que é o fim das esquerdas, né? Nós como Brasil, né? Qual que é a nossa capacidade de dizer não? Nenhum. É esse que é o ponto. Porque Eu não sei nem em que lugar a gente está. Com tudo que está acontecendo. Porque o Joesley foi para a Venezuela, comprou lá petrolê, né, perfuradoras de petróleo no ano passado. Recentemente, já sitiado a Venezuela, foi de avião para lá, no que todo mundo considerou uma loucura. Recentemente, o Lula está em conversa, obviamente, tanto com o Trump quanto com o Maduro, teve conversas. Então, assim, eu não sei, não consigo dizer, com tudo que está acontecendo no Brasil, nem de que lado a gente está, como país. Esquece a esquerda, a direita, tô falando como país, assim, o que é bom acontecer, né? Que loucura. Então, eu acho que a principal questão agora, o Brasil, ele, de uma forma geral, escolheu não ser um país... muito se fala agora sobre a bomba atômica brasileira, coisa do tipo. O Brasil, ele já enriquece urânio numa quantidade suficiente. Daria, a gente tem tecnologia para isso. Isso, assim, para o pessoal entender mais ou menos, a gente já tem a capacidade de fazer a bomba, só que, tipo, tá uma peça aqui, outra peça lá, outra peça cá, precisa montar. Inclusive, até esse meu amigo militar tava falando que uns dias fizeram a gincana lá no ITA, né? E aí, a gincana era essa, né? Monte a bomba atômica. Era mais ou menos isso, e aí um monte de projeto de engenharia que era factível, assim, para montar as peças, né? Só que o Brasil, de uma forma geral, né, até pela política externa e tal, é um país que decidiu não ser... Se a gente montar bomba atômica, daqui a pouco a Argentina, Peru, Chile vai que muita gente se fala, né? Igual, por exemplo, o Trump começou lá no primeiro mandato a arrumar confusão com a Coreia do Norte, né? É verdade. Só que ele latiu, depois acabou no cafezinho a conversa, né? Porque a Coreia do Norte tinha bomba atômica. O Brasil, de uma forma geral, se ele quiser fazer bomba atômica, ele vai precisar mudar a Constituição, porque a Constituição não deixa fazer a bomba atômica. É verdade. E o Brasil tem essa política, essa tradição de ser um país defensivo. A partir do momento que a gente tem essa política de ser defensivo, sobra pra gente a questão do submarino com propulsão nuclear. Sim, esse eu defendo. Que é aquele que pode ficar... Até porque a gente tem uma costa grande. A gente teve uma conversa muito boa sobre isso com o Rubio, Marco Rubio, ele que conhece muito a Coreia do Norte, ele defende isso. Eu também sou defensor dessa ideia, assim, né? Faz uns 3, 4 submarinos com propulsão nuclear, que ele pode ficar o tempo que for lá embaixo da água, a partir do momento que os caras começaram a fazer manobra perto do mar, falar, ó, posta um videozinho, né? Ó, tem submarino por aí. O periscópio, não sei onde tá, tem por aí, coisa tipo. Só que a gente fica em possibilidade de fazer isso porque tem o famoso teto de gasto, né? Hoje o Exército está com 1% do PIB em investimento. Esse número precisa ser no mínimo 4, 5% para a gente começar a brincadeira. 1% do PIB, né, para as nossas forças armadas. Né? Eu acho isso muito pouco. Né? Inclusive não reflete, né, o custo de vida que a gente tem no nosso país por ser tão alto e a gente pagar tanto imposto. Inclusive a gente paga o mesmo imposto que o rico. E ainda assim, né, a gente corta tudo, né, pratica uma medida de austeridade para poder priorizar o teto de gastos, né? Que seria, na verdade, o pagamento de juros, né? Por isso, os juros altos. O pagamento de juros da dívida pública. Por isso, os juros altos, para pagar os juros. Então, o país encolhe, né? E é mais crítico porque não tem industrialização, porque antes a desculpa era o quê? Não, vamos industrializar, né, o país, então a gente precisa qualificar os nossos cidadãos. Então qualifica a população, né? Oferece à população estudo, oportunidades. Que daí você começa a ver um reflexo disso. Só que agora a indústria está se retirando. Porque a nova indústria, a indústria 4.0, ela não é a mesma que a anterior. É um troço de busca de serviços e produtos. O que significa que não precisa mais ter uma qualificação, porque você tem de tudo a utilizar inteligência artificial, ou então você utiliza realmente máquinas que vão substituir as pessoas. Ou seja, menos exigência para qualificar a gente. Não tem indústria. E aí o que vai acontecer? Porque vai ter apagão, né, de professores aí,
Tem uma previsão que em 2030, 2040, algo assim bem drástico vai acontecer na nossa educação, que vai ter apagão de professores. E aí eu pergunto, né? Todo esse custo de vida, todo esse imposto pago, vai ter... Veja que não tem nenhuma justificativa, né, para dizer que não tem como fazer alguma coisa. É porque é austeridade, né? É a política da austeridade para pagar os juros dos juros. E aí você leva os juros para as pessoas receberem mais dinheiro. Ganhar mais. Isso é uma mamata, né? Então a gente tem a questão da Vibraz também, que agora, né, tá bem... E aí o apagão tá vindo, né? E aí? O que vai acontecer? O que o Lula tá fazendo em relação a isso? O que o governo tá fazendo em relação a isso? Porque isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Isso já é notícia. Não tô falando nada demais aqui. Será que isso não chegou até o governo? Por que ficar construindo escola? Não tem garantia nenhuma de que amanhã depois o substituto, o que vier depois, independente de que esfera, estadual, federal, seja o que for. Não tem garantia de que vai ter a manutenção daquela escola. A princípio, para mim, aquilo ali é só concreto levantado e fazer pose. Porque no nosso país parece que é muito comum desrespeitar o nosso dinheiro, né? O nosso trabalho. Sendo liquidada, né? Vendida, coisa do Sim. tipo. Toda essa indústria, né? De defesa está sendo subfinanciada. Inclusive estão até pensando em vender agora para empresas australianas, coisas do tipo. E aí que vem minha lamentação, né? Porque a gente está 21 anos, né? Com governos ditos de esquerda. E aí, E Gessé, aí, conta aí. A história também se repete, né? Não era a mesma coisa no Iraque, né? As armas químicas, tudo, né? Depois, né? Tiraram a força ali, o Saddam, ali foi uma operação exatamente. um pouco mais... Mas ainda assim Não tinha tática, um acordo, tinha um acordo, Tinha a um Alemanha ficou contra, mas aí a Inglaterra veio e não sei o que, deu ainda um... Entende? Que eu acho que o mais importante aqui é a destruição dessa ideia de que as políticas, as guerras, antes de tudo e tal, que são planetárias, etc., né? Que isso tem que ter um espaço diplomático, de conversa, de não sei o que e tal. E eu acho que Trump chutou isso há muito tempo, né? Entende? Ele diz, a Europa não é nada, vocês aqui, agora vocês vão ter que se defender mesmo, vocês mesmos, etc., e coisas assim. Direito né? internacional praticamente acabou nesse Exatamente. episódio. Eu acho que esse episódio agora na Venezuela, eu acho que a coisa mais importante não é a Venezuela, entendeu? É o efeito demonstração. Sim, é o disso. efeito demonstração. Olha, em qualquer lugar a gente pode, né? Entendeu? Porque eles, quer dizer, militarmente, eles desativaram, né? O sistema de defesa antiaéreo venezuelano. Nada funcionou. Né? Não é que tentaram fazer, mas né? Tudo deu. Nossa, eu realmente não sabia que eles desativaram o sistema antiaéreo da Venezuela para poder invadir o país. Não sabia que o poderio militar estadunidense era tão... Bom, mas não surpreende, né? Eu não fico surpreso. Agora, é muito curioso, né? A gente perceber que o Trump está fazendo tudo isso por causa de escândalos de popularidade. Olha, a responsabilidade de um presidente, de um representante do Estado, a que ponto chega o uso do dinheiro público, né? Para se beneficiar, para uso próprio, né? E pensar que tem toda aquela cena, né, do presidente botar a mão na Bíblia. Em nome de Deus. Em primeiro lugar, o Trump é um malandrão.
O Trump, ele é tipo um Bolsonaro. Só que ele é um cara de televisão, né? Então ele gosta de fazer espetáculo. Então ele utiliza isso, ele quer fazer muita notícia para contrapor as notícias contra ele. Porque parece que a popularidade dele está caída, então ele está usando dinheiro público que deveria ir para o país para uma coisa dele particular. Então ele acaba fazendo realmente essa atitude louca de falar que o chefe de Estado é um narcotraficante, pegar esse chefe de Estado, levar para outro país, para depois retirar a denúncia, mas aceitar a vice lá. Ou seja, né, primeiro ele era contra a eleição, depois ficou a favor. E a outra pessoa que ganhou o prêmio Nobel achou que fosse ter uma oportunidade ali de virar presidente, não deu em nada, né? Que coisa, né? Agora, é preocupante, né? Um representante do Estado fazer isso com dinheiro público. E ele botou a mão lá na Bíblia. Não é isso que os presidentes lá dos Estados Unidos fazem? Vai a mão na Bíblia, vai uma sininha, né? Bug, etc, né? Então, eu acho que tem um negócio, olha, se vocês não derem o que a gente quer, a gente vai aí e toma. E eu não levo a sério o Trump. Eu não acho que ele vai para a Groenlândia. Eu acho que ele está fazendo cena. Ele quis se engraçar pro Brasil, né? Porque o Lula é de esquerda. Você vê que ele só foi em cima de país que é de esquerda. Daí, como o Lula conversa bem com esse pessoal de direita, né? O Lula conversa muito bem com esse pessoal de direita. Eu acho super estranho. Eu tenho a tese de que o Lula já é de direita, né? Com certeza tem gente que vai discordar de mim. Mas eu tenho essa tese aí. Acho que o Lula já tá de centro-direita. Acho que no futuro o PT vai virar tipo um PL. Vai adotar o discurso também. Essa é a prioridade dos partidos, né? Angariar voto, ganhar eleição, ter eleitor, né? E o apagão da educação tá vindo, né? Vem em galope. Qual é a preocupação, né? Qual a importância? O que vem primeiro para um político? Quer dizer, né? É uma outra... Quer dizer, é muito distinto do que a gente estava acostumado nos últimos quase 100 anos, né? Se não tivesse esticado a corda, né? Então, depois, acho, da eleição, mesmo a esquerda se dividiu, né? Entre, tipo, peraí, Maduro foi longe demais, e uma esquerda que ainda falava assim, a Venezuela tem uma história diferente, então é um modelo diferente, etc. Esse conflito, você acha que existiria alguma janela para acontecer se não fosse nesse estado que já existia de consenso sobre, ok, o ditador o Maduro é ditador, mesmo através da esquerda? Porque, por mais loucura que pareça, acho que os Estados Unidos só tem a legitimidade de entrar porque todo mundo também já esperava que também fizesse. Uhum. Como que é essa visão da, tecnicamente, autocrítica que está sendo feita pela extrema esquerda, vamos chamar assim? Uhum. Eu não consegui entender, quer dizer, qual a crítica? Vamos lá. Os Estados Unidos, ele deveria, e obviamente está sendo também, por uma parte, condenado por invadir um país. Claro. Né? De outro, existia já a premissa que, assim, esse país já estava invadido. O país não é do Maduro. O país é do povo venezuelano. E o Maduro deve ser extraído para que seja devolvido ao povo. Narrativas que a gente sabe de guerra como são por todos os lados. Mas não foi nas teorias, né? O quanto que isso estava alinhado, não alinhado, porque parece que esse show de falar assim, vem me pegar, é porque se não fizesse esse show, não ia ter justificativa para entrar. Então, mas assim, eu até entendo o que você está querendo dizer, eu até entendo que é uma narrativa que está posta aqui na direita brasileira, só que assim, quando o Trump vai justificar a entrada, ele não justifica isso. Ele não fala isso em nenhum momento. Ele fala pelo contrário, ele fala, o cara é chefe de cartel de droga, o cartel do Los Solos, né? E eu vou pegar o petróleo que é nosso.
Ele diz o que Ele fala quiser. isso. Ele fala isso claramente. Então, mas ele precisa falar isso para ele justificar a ação. Mas eu acho que... Pô, não vamos ser bobos, né? Por mais que o Trump seja um tipo de Bolsonaro, porque eu vi tem um pessoal aí web comunista que leva o Trump assim, acho que o Trump é um cara que, meu Deus do céu, né? Um super político estrategista, porque criou o plano Monroe, sei lá o quê. Plano Condor, sei lá, desses planos Marshall, é tudo que é plano, né? Estados Unidos é o país dos planos. Mas veja, o Trump, esse cara aí é cara de mídia. Esse cara aí tá enrolado até o pescoço. Porque ele tá muito pressionado nos Estados Unidos. Então ele tá criando coisa para poder criar outros factoides e tentar desviar a atenção. Porque nem o eleitorado dele tá satisfeito com o governo dele. O cara começou a adotar umas medidas muito loucas, né? Esse troço econômico começou a taxar os países aliados. Começou a elevar o custo de vida do cidadão estadunidense. E aí, é engraçado, né? Porque eu vejo, né, a pessoa criando uma teoria, não porque o Trump quer fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o que lá. E eu não consigo ver isso no Trump. Entende? É a mesma coisa que o Bolsonaro. Falava que o Bolsonaro ia fazer não sei o que, ia fazer não sei o que lá. Só que o Bolsonaro era aquele cara que ele fazia discurso ambíguo. Então você nunca sabe. Precisamos fazer alguma coisa. O que é precisamos fazer alguma coisa? Aí quem propunha alguma coisa para fazer era um cara lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí ficou pior, né? Porque começaram as investigações aí, o cara ainda fugiu. Só se complicou ainda mais, né? Porque eu não acho que o Bolsonaro seja também esse tipo de pessoa. Eu acho que ele é uma pessoa que tenta ser alguma coisa e fica um troço meio estranho e ele não consegue fazer direito. Eu acho que, pra mim, o Bolsonaro é muito mais esse perfil do que, de fato, um cara subestrategista. Tanto é que ele nem conseguiu. Ele governou trabalhando 4 horas por dia. 3 horas, sei lá quantas horas. Sabe-se lá quantas horas eram. Imagina, uma pessoa que faz isso, só o fato de ele trabalhar só 3 horas por dia, 4 horas por dia, já dizia muito, né? O desempenho dele. A aliança que ele fazia lá com o Centrão, troço horroroso, que nem tinha conversa direito. Ele não sabe fazer as coisas direito. É cara do baixo clero. Esse daí, por exemplo, para mim, por exemplo, ele parece a leitura que eu faço dele é de uma pessoa que só queria uma mamata mesmo. Aí foi crescendo, foi ficando popular, sei lá, subiu a cabeça dele, virou presidente, né? Fez um governo horroroso. E tem gente que defende, né? Porque é para combater a esquerda, aí vale de tudo, né? Que coisa, né? Até ir para outro país lá para fazer coisa ruim. Um próprio país, né? Você vê que a inteligência da pessoa, né? Para sair, vai conspirar contra o país. Ainda dá entrevista falando, a situação aí, quando se ficar de mal a pior, melhor. Tendo o pai, os irmãos, os parentes, tudo morando aqui. Ele vai se sentir vingado lá no outro país. Com a família dele aqui. Que coisa, né? Eu estou entrando na Venezuela, não é porque ele é ditador, não é porque coisa e tal. Eu estou entrando lá porque ele é chefe de cartel de droga. E eu vou tomar o petróleo. Até porque os Estados Unidos não reconhecia a eleição. Fato curioso também que o Brasil também não reconhecia a última eleição, né? Então, assim,
A narrativa do Trump é, eu não fui lá pegar presidente de lugar nenhum, que ele nem era presidente, eu não reconheço. Eu fui lá pegar um bandido. Só que a questão do bandido, hoje ela cai por terra. Hoje o governo americano retira essa denúncia do bandido. Fica só com a questão do petróleo. Porque, em tese, quando teve a revolução a bolivariana, né, do Chaves, né, eles desapropriam, né, desapropriam as... Olha, e vai saber se esse Maduro, o Chaves, esses caras não são ultranacionalistas. Porque, assim, eles realmente não me parecem que aderem ao comunismo. Eu não consigo enxergar isso. Os caras podem ser de esquerda, mas uns ultranacionalistas ali, que não é bem comunismo, não é bem socialismo, é uma outra coisa. Eles tendem muito a ir para o bolivarianismo. É uma outra vertente. Só que uma vertente que, assim, a gente não tem... Eu não tenho intimidade, nunca parei para estudar isso, para pesquisar, para saber o que é. Mas é uma vertente política da Venezuela. O chavismo, o bolivarianismo, né? Assim como tem lulismo, essas coisas que são mais regionais, né? Você tem das ideologias, você monta uma ideologia ali regional, né? Que geralmente costuma ser levar muito nome de uma pessoa muito forte, que obviamente a pessoa que projeta aquela ideia, né? Aquela prática, né? As empresas de petróleo americanas que estavam lá. Isso, a ExxonMobil era a principal, o BP... Estatizam, né? Uma parte das empresas... Isso, então o Trump ele faz referência a isso, né? Ah, eles estatizaram lá, tomaram o que era nosso, coisa e tal, a gente ajudou a construir agora, então eu vou tomar de volta. Esse é o pretexto que ele usa. Então, assim, independente de ser ditador ou não, e parece que isso já é uma espécie de consenso, acho que existe uma pouca parte da esquerda, principalmente brasileira, que defende regime de Maduro e coisa e tal, porque até o governo brasileiro não reconhece, não reconhecia a gente. Né? Até porque quando teve a eleição, coisa do tipo, assistida internacionalmente e tal, tinha sido um combinado, inclusive com o Brasil sendo fiador do combinado, e o Maduro não cumpriu o combinado. É verdade. Então esse é um dos motivos que o Brasil não reconhecia a eleição do Maduro e ficava pedindo um negócio de atas. Sim. É verdade. Olha, que eu não me lembrava disso. O que eu tinha muito na minha cabeça foi a questão do Lula com os BRICS. O Lula lá bateu o pé, não, Maduro não, e o Maduro... O Lula conseguiu fazer o Maduro não entrar, ele barrou o Maduro legal. Você vê que a moral que ele tem, né? Nos BRICS. Mas realmente não lembrava. Tem a situação das atas. Isso é muito importante. Você vê, é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo. A gente fica vendo tantas notícias e querendo saber de tudo, né? A internet tem o que tem de bom, né? Também é um pouco ruim esse excesso de informações. E eu realmente lembro na época de ter lido isso, mas simplesmente se perdeu na minha memória. Mas é verdade. Isso faz sentido, isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de desconsiderar, porque isso a direita daqui não pode falar, né? Ah, o Lula apoiou, então achei que falar para os webcomunistas, por exemplo, né? Quando vão debater, porque não podem falar do Lula. E aí é interessante, né? Ver isso, né? Essa leitura da política, né, do nosso país. Mas né? Também não reconhecer aquele Guaidó lá, aquele outro, Guaidó era outro maluco, né? Lá, exatamente. Nesse Guarda das Atas era com a cara. E veja que esse Guaidó, muitas pessoas criticaram, né? Óbvio, ele. Não acharam interessante o comportamento dele, mas independente de qualquer coisa, das pessoas terem gostado ou não, o que mais chama a minha atenção é que ele era um cara de esquerda. Centro-esquerda, parece. Nem era assim de direita, né? Mas é uma posição que apareceu ali. Então, levanta a posição lá. É por isso que eu falo, é ditadura, mas depende, a ditadura é como? Porque tem oposição, a oposição se mobiliza lá, se organiza de alguma forma. Então, a gente tem que saber do que a gente está falando. Ele persegue, pode ser que ele persiga, sim. Mas eu não sei o nível de perseguição, eu realmente não sei. Porque eu sei que parece que
ele perseguiu muito, sim, os comunistas, né? Lá. Parece que ele foi bem ferrenho, assim, em relação a partidos comunistas. Então, como falar que ele é comunista se ele persegue comunistas? Agora, o que eu não concordo, com certeza, é invadir, né? Dependente do que seja lá. Pô, isso é muito grave, né? E defender esse tipo de coisa é pior ainda. Porque você está legitimando um troço que pode acontecer com o teu país. E quando acontecer, como é que fica? E olha que eu não duvido que vai ter gente aí que vai ficar, ó, igual o Bolsonaro, né? E esses são os patriotas. Eu tentou no grito, né? Tentou... Mas tem uma coisa interessante nisso aí, pessoal. Porque isso se une ao que a gente estava discutindo antes sobre a esquerda, no fundo. Era né? isso que eu queria perguntar. Porque, por exemplo, entende? Quer dizer, aí você vai ter o quê? Você tem gente pobre, que é quem apoia Trump, quem apoia Trump, veja que coisa incrível, são os mais ricos e os mais pobres, né? E esses mais... Eu tenho uma crítica em relação ao uso desses termos de rico e pobre. Não que eu acho que a gente tenha que ignorar esse fator de rico e pobre e essas diferenças de classes sociais que a gente tem no nosso país. Mas acho que a gente poderia tentar mudar a estratégia, porque isso não está resolvendo muita situação. O que eu quero dizer é que é um termo que é utilizado muito genérico. E se você chega e você fala assim, olha, tem o rico, tem o pobre, mas rico e pobre tem tudo que é lugar. Entende? Não é a mesma coisa. Rico e pobre, rico e pobre. Você torna a coisa um pouco abstrata. Porque você universaliza uma questão de rico e pobre, que é tipo rico e pobre, e pronto. Talvez fosse interessante a gente passar a falar, sei lá, o rico brasileiro, o pobre brasileiro, e focar realmente em relação a isso, né? Pelo menos em relação a esse aspecto, na questão da Constituição. Porque a Constituição não faz diferenciação. A gente não tem lá na Constituição que um vai ser mais atendido que o outro. A gente tem que cobrar que o Estado atenda a necessidades de todos os cidadãos brasileiros. Porque é isso que diz a Constituição. E se um político resolve simplesmente ser um político, ele tem que estar seguindo isso. Então, a prioridade de um político deveria ser isso, né? Priorizar o bem-estar da população. E veja que, nesse momento, pelo menos ao meu entender, quebra um pouco essa coisa de democracia é a maioria sobre a minoria. Pode ser até na escolha do representante, mas quando o representante chega lá, isso acabou. Porque lá, a prioridade é a gente. A gente, sociedade brasileira como um todo. Por quê? Porque todo mundo paga imposto. O meu imposto não vale mais do que o do outro. Então, talvez seja interessante a gente passar a adotar essa questão de falar rico brasileiro, pobre brasileiro. E, olha, eu pago imposto. Não me interessa. Eu pago imposto, você prometeu, você tem que cumprir e acabou. Simples assim. E daí é muito fácil, né? O cara fala qualquer coisa, é eleito, não cumpre. Não deu. Fica pra próxima. Aí eu fico um bobo, né? Aí eu fico 4 anos chupando o dedo. E aí, nada acontece. Olha a sensação de impunidade aí sendo passada aí para as pessoas. mais pobres são produtos dessas redes, dessas bolhas e tal, né? O cara está com raiva, etc. Né? E quando você faz uma política imperialista, você pega um cara que está
desempregado, está sem aumento de salário há 50 anos como trabalhador médio americano, etc, etc e tal. E aí você dá para ele o quê? Uma coisa, né? Olha, você entende? Esse cara está se sentindo fracassado, um nada, etc. Não, mas eu tenho a coisa imperial americana e tal. Que isso sempre foi extremamente importante em toda forma imperialista, né? Na Inglaterra do século XIX, isso era extremamente importante, né? Tem análise e tal, de Gladstone, Isso etc. vem como, por exemplo, um soft power ao longo dos anos dos Estados Unidos, né? Dessa questão da influência. Não. E você entende também que, pelo que eu estou entendendo, essa questão das redes também é Exato. algo pensado também para você Exatamente, poder... ele é uma espécie de um líder desse pessoal e tal, na medida em que, por exemplo, esse pessoal não sabe quem são os seus inimigos, isso é extremamente importante. Né? O cara ficou mais pobre, entende? As massas trabalhadoras no planeta inteiro ficaram mais pobres, em todos os lugares. Né? É verdade. E acho que tem reflexo com essa questão dessa nova indústria, esse novo capitalismo. Também a questão de que o custo de vida está muito alto, mas o custo a questão do custo de vida estar alto vem não porque as pessoas consomem mais, mas porque o custo de produção ficou mais caro. Mesmo que aqui dentro, ainda assim, se exista, né, a insistência desse discurso, né, de que a pessoa está gastando muito. Aumenta 30 centavos de salário mínimo, meu Deus, estão gastando muito. E eu também percebo que tem uma questão sociológica no aspecto de que as pessoas, né, as novas gerações, né, e quando eu falo as novas gerações e as gerações que sempre lutaram por direitos, que as novas gerações não enxergam o mundo da mesma forma que eu enxergo, por exemplo. Elas estão em outro mundo, né, elas crescem no mundo e no contexto totalmente diferente do que eu cresci, por exemplo. Então eles vão enxergar o mundo de uma outra maneira. Então eles já entendem com muito mais naturalidade ou normalidade a questão do aspecto racial, das minorias sexuais, raciais, a questão das mulheres. Só que tem um pessoal antigo que não aceita. E às vezes tem a sensação de que está perdendo espaço para o outro. E aí pode criar um sentimento de frustração na pessoa. A pessoa se sente frustrada. Não é bem essa palavra que eu queria falar, que eu não estou lembrando a palavra que eu queria falar. Mas vamos dizer que a pessoa fique ressentida. Cria um ressentimento na pessoa. A pessoa fica ressentida. E aí dá a sensação de que ela está perdendo espaço na sociedade porque outras pessoas estão ocupando o espaço dela. E aí você começa a juntar outros aspectos, como questões preconceituais, que associam a essa questão ressentida, que começa a se propagar na sociedade porque o custo de vida está ficando muito alto também. Então você perceba que vários fatores começam a se acumular nesse sentido. E isso eu vejo muito aqui no Brasil, mas eu vejo que aconteceu um pouco nos Estados Unidos também. Apesar do GC aqui estar falando essa questão de enaltecimento do nacionalismo e dos Estados Unidos como uma grande potência, eu percebo que isso também é uma questão cultural dos próprios estadunidenses. Vou dar um exemplo. Eu, pelo menos em rede social, eu vejo muitas pessoas questionando a questão dos estadunidenses não entenderem a geografia. E que a impressão que dá é que a única coisa que tem no mapa dos estadunidenses é os Estados Unidos. Talvez Canadá e México. Pronto. Mas perceba que essa questão é desde muito cedo. Então você alimenta um discurso ali na população, na sociedade,
É um discurso que você vê... Olha os filmes dos Estados Unidos. E tudo bem, soft power, né? A questão cultural, né? Sempre mostrar aquela bandeira. Você está propagando aquela bandeira e você está propagando, né, um monte de coisas e elementos ali junto, né? Só a questão cultural em si. No sentido de você querer ver um filme de ação ou algo do tipo. Então você veja que é uma série de fatores, uma série de coisas que acabam interferindo realmente na dinâmica e na forma como a nossa sociedade reage a partir da forma como o próprio mundo se desenvolve. Então essa questão de gerações e as pessoas antigas não terem uma sensibilidade, uma percepção do que realmente acontece ao redor do mundo, né? Então o ressentimento delas, né, mexe emocionalmente com elas e elas tendem a começar a ter um discurso sem sentido, que ela tenta encontrar alguma solução para aquela agonia, angústia que ela passa a viver em relação a isso, e percebe que tudo isso daí, na verdade, eu percebo muito e sempre está junto uma questão econômica. Muito interessante isso. Sempre é numa situação econômica ruim. E ninguém explicou para essas pessoas qual foi a causa disso. Óbvio, você está com toda a mídia comprada, etc, entendeu? Mesmo a Alemanha, que era um país que eu admirava muito e tal, é um país que é uma lama hoje em dia. Quer dizer, o sistema público alemão de mídia foi comprado de alguma maneira e tal, né? Então, você... Agora, se a mídia está comprada, isso não é problema. O Estado é o Estado. A mídia é maior que o Estado? Tem mais poder que o Estado? Depende. Porque daí a gente vai ter que levar em consideração o fator intelectual e o nível de capacidade de discernimento que essa população tem. E aí vai contar muita questão educacional, né? Ou não? Você não tem o quê? Você não tem reflexão pública mais, né? Você não tem debate de argumentos, né? Quando você não tem isso, o que é que você vai dar para essas pessoas, etc, né? Substitutivos disso. Olha como você é americano, você é não sei o quê, você é o senhor do mundo, você tem o maior exército e tal. A gente não pode não perceber isso. Isso é um elemento que é extremamente importante nisso aí, para o apoio a Trump, né? Mas assim, professor, eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Porque assim, eu como um cara de esquerda, eu não espero que a direita faça esse tipo de progresso. Uhum. Para mim, a direita, ela faz exatamente o que eu espero que ela faça. E por um outro lado, é por isso que eu cobro muito a esquerda. Porque essa vanguarda, essa locomotiva do desenvolvimento, de pensar soluções diferentes, de resolver esse tipo de problema, ou seja, por que o salário das pessoas, de uma forma geral, todos os países, vem diminuindo, coisa do tipo. E como que a gente pode resolver essa questão da mídia, coisa e tal. Eu espero isso da esquerda. Claro. E qual é a solução para a gente fazer isso? Isso é um tema extremamente importante. Eu acho ótimo que você tenha posto na mesa. Agora, você disse que você é trabalhista, né? Sim. Ou seja, você já se torna mais simpático ainda, né? Não porque eu acho isso. Eu acho Lula, para mim, é o maior líder popular que esse país já teve. Mais que Getúlio? Agora, Getúlio é o maior estadista, eu acho. Né? Getúlio, né? Não, era outra coisa. Quer dizer, qual é a diferença aí? Né? Porque Getúlio, no fundo, ele foi a única inflexão em 500 anos de um projeto elitista de vou botar o meu no bolso e vocês aí, pretos, mestiços, feios, tal, não merecem nada mesmo e tal, a gente tem uma polícia para matar vocês. Basicamente é esse o acordo. Né? Uhum. E tal. E Vargas vence? Não, irmão. Né? Entende? Quer dizer, o negro... Né? O negro é a base da nossa identidade nacional. Isso é extremamente importante para as pessoas pensando, mas isso é cultura. Cara, cultura é tudo, irmão.
Né? Então você está dizendo para esse preto que estava lá na lata de lixo antes de 1930, você é gente, você é capaz de grandes contribuições culturais, etc. A identidade nacional brasileira vai ser montada por Getúlio Vargas. Mas não é a mesma coisa que ele estava falando que os Estados Unidos fez, que pega o estadunidense, olha, você é tudo, você é demais, você vive num país incrível. Não, eu não tô fazendo crítica alguma, é que é uma coisa aqui que chamou a minha atenção. Que é interessante, porque ele falou que isso é uma prática imperialista. Mas Getúlio Vargas era imperialista? Porque, veja, não é muito diferente do exemplo que ele deu aqui. Do exemplo não, né? Da explicação que ele deu em relação ao enaltecimento do nacionalismo estadunidense, né? Na forma como isso se dá na sociedade de lá. E na sociedade daqui ele está falando que Getúlio Vargas fez uma coisa muito parecida. Que é enaltecer o negro, os mestiços. Interessante isso. Muito interessante. Só que o Gessé diz que nos Estados Unidos quem faz isso é a imprensa, né? Porque a imprensa Olha, pode ser, mas não sei. A imprensa não controla os filmes de Hollywood, ou controlam também? Os estúdios de Hollywood são independentes ou não? Tem os mesmos donos? Porque daí a gente tem que pensar, avaliar isso, né? Porque nos filmes o que mais tem é uma bandeira dos Estados Unidos. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim. Eu estou dizendo que é o que eu vejo. Mas é curioso perceber, né, a similaridade dessa prática. Né? Quer dizer, a partir da ideia de Gilberto Freire, etc., do bom mestiço, etc., né? Entendeu? Mas é uma redefinição das classes populares, é uma afirmação da capacidade das classes populares negras e mestiças, né? Entendeu? Que nunca haviam sido. Isso vai tornar o quê? O racismo cordial brasileiro, ou seja, você continua racista, mas agora você não pode mais dizer em público, etc. Né? Racismo cordial, então. Exatamente, ou seja, então, quer dizer, Getúlio foi o único que comprou a batalha cultural pelas ideias dominantes. Nenhum outro governo, quer dizer, Getúlio e quem foi influenciado por ele. Pelo que eu sei, né, a história que eu sei é que Getúlio Vargas ele se aproveitou muito dos símbolos, como, por exemplo, capoeira e outros símbolos que vieram muito da cultura afro. Ele se utilizou disso de uma forma para propagar essa questão, né, de identidade cultural nacional ou nacional cultural. Mas olha que eu acho que seria bem interessante se a gente explorasse justamente as nossas diferenças. Acho que esse pessoal aí não manja muito de marketing. Seria muito interessante chegar e dizer ao mundo, olha, Brasil são todas as nações aqui. A gente tem uma mistura tão fantástica aqui dentro. De asiáticos a europeus. E aqui tem um pouco do mundo. Imagina, olha a propaganda. A gente é um povo que é um mundo. Se você pegar a foto de alguém do Sul e mostrar para um europeu, por exemplo, ele não vai saber dizer que é um brasileiro. Se você pegar a foto de um negro e mostrar para um europeu ou para um africano, ele não vai saber que é um brasileiro. Então, a nossa identidade é multicultural. Incrível isso. Olha quantas coisas incríveis a gente faz com isso. Isso podia estar sendo explorado. E aí, esse imposto aí, ó, tá indo para onde aí? Que não tá investindo nisso daí?
Brizola, Goulart, etc., né? Herança, etc., né? E que era o quê? Vamos disputar, né? Entende? Como é que as pessoas pensam o mundo? Vamos esclarecer o público e tal, né? E eu acho que isso foi decisivo e que foi deixado de lado depois, né? Entendeu? O PT entra, né, como partido da ética na política. Lembra disso? Né? Ou seja, pega o quê? Pega o veneno que a elite montou, entende? Porque esse tema da corrupção entre nós, entende? É uma bobagem. Né? Não, entende? Não existe nada concreto, imagina. É uma forma de você legitimar uma cultura de golpes de Estado que vem funcionando desde Getúlio Vargas. Né? Que é a acusação da corrupção. Mas é quem diz que você é corrupto? É um tribunal? É um juiz? Não. É a imprensa dessa mesma elite. Ou seja, entendeu? Isso é uma forma, né, óbvia e tal, de você imbecilizar o povo todo. Né? Você usa esse termo moral, etc., né, no fundo, para condenar de novo o negro e o mestiço, porque é quem vai ser considerado o corrupto, eleitor de corrupto, o branquinho. Né? Entende? Que vem da Europa, nunca se considerou, como não se considera até hoje, eu imagino que vocês saibam disso, né? E tal, né? E é quem sai às ruas dizendo, né, se pondo, quer dizer, no fundo está preconceituoso, racista, não quer a competição do pobre e do negro, mas fica chato dizer isso agora, nesse novo contexto. Não, sou defensor da moralidade pública. Qual é o racista que não quer essa transmutação? Percebe isso? Né? Entende? Quer dizer, isso vai ser construído contra Getúlio Vargas. Né? Vai ser construído em 36 por Sérgio Buarque e 90% dos intelectuais que vão jogar nessa bobagem aí de patrimonialismo, de herança cultural portuguesa, da corrupção. Isso é um lixo, irmão. Né? 220 milhões de pessoas acreditam nisso, né? Mas não havia a possibilidade de você ter corrupção na Idade Média. Você sequer tinha a noção de bem público, ela vai ser inventada 500 anos depois, entendeu? Né? Mas aí você joga essa fraude e tal, e 220 milhões de pessoas acreditam nessa bobagem. Obviamente o nosso berço é a escravidão. Sim. Mas tem uma coisa que eu não vejo muitos sociólogos falando, que é em relação à forma como a nossa classe dominante age. Porque é o seguinte, o que é a classe dominante? A classe dominante é aquele empresário, aquele pessoal, né? E é aquele grupo minoritário que se beneficia economicamente de um país. Domina economicamente o país. Essa é a classe dominante. Dita os caminhos econômicos do país. Mas a gente tem a classe, se eu não me engano, o nome é classe gerencial. Classe dirigente. A gente tem uma classe dirigente. O que é a classe dirigente? A classe dirigente é aquela que conduz o país culturalmente falando. Então a gente tem dois tipos de classe. O que é a classe dominante do nosso país? Vou dar um exemplo aqui de nomes bem fáceis. Magazine Luiza, JBS. Por quê? Porque a eles, o lance deles é capital, varejo, sei lá, seja o que for. Então, assim, eles não vão se meter com questão cultural. Para eles só interessa a questão econômica. Podem ter opinião, olha, eu acho isso ou aquilo, mas a empresa não trabalha por essa via. A empresa é uma coisa, a opinião do dono da empresa é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A classe dirigente é aquela que vai influenciar culturalmente o nosso país. Por isso a gente tem uma cultura muito forte nessa questão, nesse quesito capitalista. Porque isso é propagado. Propagado por onde? Pelos veículos de comunicação. Quem são os detentores de veículos de comunicação? A classe dominante, que nesse momento também age como classe dirigente.
Então fica uma coisa assim, né? Eu sou classe dominante e sou classe dirigente. Eu jogo aqui pelos dois lados aqui, ó. Então pronto, né? Você vai pela via econômica para se dar bem, vai pela via cultural, né? Conduz essa massa a pensar parecido com você, pronto. E assim, isso através de concessão pública, né? Olha, a empresa pode influenciar. Através da concessão pública. E tá tudo certo, né? Interessante isso, né? Que não tem nada a ver com Portugal, percebe isso? Quer dizer, o português pode estar lá comandando, mas não existia escravidão em Portugal. Né? E os seres humanos são montados por instituições. Né? E a escravidão sempre foi a instituição total aqui. O tipo de família, de economia, direito, política, é até hoje escravocrata. Você cria 40%, 50% da nossa população, né? Família desintegrada, uma escola precária, vai sair analfabeto funcional e vai ter que vender a força de trabalho dele como os escravos antes faziam. Então é tão óbvio que isso continua até hoje. Nós estamos cegos a isso, percebe? Né? Mas isso tudo porque a esquerda perdeu a capacidade de dar orientação, um destino, etc., a esse público que agora... Ou seja, o diálogo foi rompido. Será que ficou muito intelectualizado e se distanciou das massas? Eu acho. Eu tenho uma perspectiva em relação a isso. E eu acho que, na verdade, a questão é que, para mim, a leitura que eu faço é que, na minha opinião, claro que eu posso estar equivocado, mas eu acho que o PT, ele lutou e trabalhou tanto para ser o partido dominante de esquerda que tirou espaço de outras oportunidades para ficar ali e ser o que o bolsonarismo quer ser da direita. Quer tomar a questão da direita, né? Então, no caso, o PT toma a questão da esquerda e tudo que vem da esquerda vai para as asas do PT. E aí o PT não cria novos nomes, que quem tá não quer sair, não renova o quadro. E aí os novos partidos cotovelada, né? Põe para baixo e põe no guarda-chuva do PT. Então a esquerda fica toda PT. Isso, tanto é verdade, essa questão, que eu fui analisar aqui o Zema contra esquerdistas, ele tratou todo mundo como se fosse petista. Usando temas que você debate com petista. Olha como ele generalizou. Por quê? Por causa disso. E aí o PT não quer sair. Não quer sair do poder. Não vai querer dar espaço. Não dá nem internamente. Quanto mais fora. Não vai querer sair. Não vai querer sair. Não vai querer admitir. E não vai sair. E aí eu quero ver aonde que a gente vai parar com isso. Porque é tudo empurrando com a barriga, né? Já percebeu? Tudo no Brasil empurrando com a barriga. Eu acho que nunca interpretou isso, nunca montou um projeto real, entendeu? Porque se você tivesse montado um projeto real, em 2002, quando a Globo estava falindo, né, você teria comprado a Globo e transformado numa grande televisão pública, de alta qualidade técnica, percebe? Publicar, ou seja, cada um, você pega, né, MST de um lado, UDR do outro, olha, inventa aí como é que vocês vão montar esse samba. Entende? É assim que funciona. Então você vai ter pluralidade, é isso que importa. Né? Quer dizer, não é quando você tem uma ideia só que se impõe, você está sendo manipulado, obviamente. Né? A gente precisa ouvir opiniões que são divergentes para poder criar a nossa. E tal, né? E aí, ao invés disso, o que foi que o partido fez? Ajudou a Globo. 280 milhões empréstimo do BNDES de camaradagem. E meu dinheiro. Seu dinheiro, era o nosso dinheiro para a Globo. Então, assim,
Sempre é assim, né? Nosso dinheiro vai aí para os empresários, não retornam o valor que tinha que retornar, critica o representante que o povo escolhe, que faz críticas muitas vezes injustas, dependendo de quem for, depende do momento, porque tudo depende, né? Então, por quê? Porque vai de acordo com os interesses, né? No Brasil, os interesses particulares estão acima de qualquer coisa. Seja para político, seja para empresário. Os únicos interesses aqui que não são bem atendidos é de quem sustenta tudo isso. Que é eu, você, que é 99% da população brasileira. Curioso, né? E aí a gente tem que questionar o que esses governantes estão fazendo. Tá na Constituição isso daí? Por que eles não falam que seguem esse troço, a Constituição? Que custa atender o povo brasileiro? Atende todo mundo, não é só um lado, não. Ainda vai nosso dinheiro para a imprensa ainda criar coisa, né? E isso que o GC está falando é um fato, né? Isso acontece muito disso, né? A imprensa se mete, pega o nosso dinheiro, aí fala, ai meu Deus, o Estado inchado. Talvez o problema seja esse, né? É o Estado ser encolhido desse jeito. Não tá legal. Talvez a gente tenha que inchar um pouco esse Estado aí. Começar a rever algumas políticas. Porque isso daí, que o GC tá apontando, é acordo de governo. Então quer dizer que, né, eu voto no cara, o cara dá meu dinheiro pro empresário, pra empresa privada, que nem vai atender as minhas necessidades. Os caras que estavam no comando já assim, não, a gente não precisa de uma televisão pública, a gente tem a Rede Globo. Ou seja, né, o que estava atrás de todos os golpes de Estado que aconteceram nesse país e que comandou o golpe de Estado de 2016. É verdade. Comandado pela Globo. Sim. Né? Super coberto, noticiado. Eu entendo. Tem isso. Aí tem isso. Quer dizer, qual é a capacidade de reflexão, de destino, de pensamento prospectivo, longínquo que essa esquerda tem? Vai ser a TV Cultura que vai fazer isso. Né? E vai, claro, ter voos de galinha o tempo todo. Eu entendo com Sim, eu concordo. Só que assim... E aí? Quer dizer que o governo vai lá, dá dinheiro, a imprensa faz o que quer e aí fica tudo por isso mesmo? Fica tudo assim? Aí tá complicado, hein? Então a gente vai ter que rever aí, salários de político, não tá atendendo o que tá na Constituição. Pô, esse pessoal tem que pagar. Não dá pra ficar mentindo pro povo só pra ganhar voto, não cumprir tudo que tem que cumprir. Ficar só de carisma. Carisma não enche barriga, não. Carisma não é progresso pra país, não. É carisma e promessa, né? A gente tem que ficar de olho, hein? Eleição em 2026. A gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Bom, mas é isso. Tchau.